Bom, pessoal, vamos ao nosso segundo layout. Abre aí a sua pasta modelos e abra o 02 no seu Fireworks. A gente vai estar fazendo aqui um site estilo modelo, que seria uma agência de modelos aí. Então você vai ter outra referência de montagem, outro estilo completamente diferente daquele nosso primeiro, né? Então a gente teve cuidado aí de desenvolver layouts bem diferentes para você estar vendo a maneira diferente de estar aplicando as ferramentas do nosso Fireworks. Então a gente tem aqui um canvas size de 800 por 950. Vamos à reprodução. Posso clicar aqui em New ou dar um Ctrl N para ele abrir um novo layout. Vamos abrir aqui um 800 por 950, que será o tamanho do nosso palco de montagem. Vou dar um Ctrl R, vou vir aqui na pasta 02, que é onde estão os elementos. Se você quiser baixar aí outras imagens no Google, basta você acessar aí o seu google.com.br, clicar em Images e procure aí por imagens de modelos, ok? Para você fazer aí uma bibliotequinha antes de começar a trabalhar. Sempre é interessante você procurar as imagens, procurar os efeitos. Por exemplo, quando você quer algum efeito legal, eu sempre venho aqui, ó, Wallpaper Windows. Opa, escrevi o wallpaper errado. Então, a maior biblioteca de efeitos que você pode encontrar é escrevendo isso aí, Wallpaper Windows. Eles investem muito em efeitos, em capas e tudo mais. Você pode estar tomando como referência ou até mesmo para usar. Pegar um pedaço dessa imagem, que são imagens bem grandes, você pode pegar um pedaço, remover o efeito, né? Pegar esse efeito e usar para você. A gente tem também aqui no nosso layout um floral, que eu baixei também. Eu vim aqui no Google e procurei por florais. Então você pode procurar aí, ó, florais, e encontrar aí os tipos de florais. Até está aqui o que eu baixei, ó. O terceiro da lista já encontrou, foi esse aqui que eu baixei para a gente estar usando, ok? Então é bem simples você estar procurando e sempre interessante antes de começar o layout você procurar as imagens, procurar os efeitos que você vai usar, dar uma olhada aí no site de outros desenvolvedores para ter uma ideia de como posicionar o layout e fazer sempre um layout bem profissional. Vamos começar então. Vou pegar aqui a nossa modelo, que é a primeira imagem que a gente usou aqui, ó. E ela está num diâmetro aqui de 220 por 290. O que a gente vai fazer? Lá no cantinho, setinha ficou branca, aperta o Shift e puxa até ela ficar com 290 de altura. Ok. Vou botar ela bem no cantinho aqui, ó. Mesma coisa que eu fiz naquele outro, eu vou fazer aqui para a gente reproduzir, ok? E se você perceber aqui, ó, a gente tem um efeito lá embaixo que deixa a imagem transparente para o branco. O que eu fiz para fazer esse efeito? Eu selecionei a imagem, vim Commands, Creative, Auto Vector Mask. Então ele já te abre aqui o vetor para você estar jogando transparência. Então você pode jogar transparência para cima, para baixo, para o lado, você pode pegar do meio para fora. Então tem vários efeitos bem bacanas para você estar utilizando aí nas imagens e para estar fazendo. Ó, esse efeito fica muito bacana. Porém, o efeito que a gente usou foi esse aqui, ó, foi o de cima para baixo. Ok? E é o que a gente vai estar usando aqui. Eu vou dar um Apply, vou puxar aqui para cima. Opa, até aqui ele deu uma errada no efeito. Ó. Deixa eu fazer de novo. Commands, Creative, Auto Vector Mask. Agora ele acertou. Quando você começa a trocar, ele pode dar uma bugadinha. Então, se você cancelar e fazer de novo, que ele pega certinho, tá? Apply. Então, eu apliquei. E perceba que ele criou aqui uma reguinha pra gente, né? Se você pegar na bolinha da régua, é para você mover todo o efeito. Ó. Eu vou mover ele até aqui. E se você pegar no quadradinho da régua, é para mover aí, fazer a densidade, a intensidade desse efeito. E é isso aí que a gente quer. Ok? Perceba que o plano de fundo da imagem da nossa modelo tem uma pequena diferença, quase que não dá para enxergar aqui, ó, de um para o outro, mas ela tem uma diferença. O que eu vou fazer aqui então? Eu vou trocar a cor do palco. Sempre que você quiser pegar o palco, ou seja, o seu canvas, você clica na Pointer Tool, pode selecionar a Pointer Tool aqui e clicar fora do seu palco. Ó. Então ele vai selecionar lá embaixo o canvas, e aqui você pode alterar o tipo do canvas. Vou pegar aqui na cor, ó, e eu vou lá naquela corzinha. Então eu deixo o meu palco da mesma cor que a cor de fundo da imagem, ó. Ok? E é isso aí que eu quero. O que eu fiz depois disso? A gente criou o sistema de busca e jogou a logomarca. Eu vou primeiro jogar a logomarca lá então, vou dar mais um Ctrl R, ó, já tem aqui a logo. Vou pegar e vou jogar ela aqui no canto. Mais ou menos aqui já fica legal. A gente vai trabalhar sem régua agora, tá? A gente trabalhar mais livre um pouco, então é legal prestar atenção nos detalhes, ó. Então um pouquinho mais para baixo aqui, e é aqui que eu quero. Não vai ficar igual novamente, mas vai ficar o mais parecido possível. A gente tem agora um sistema de busca. Então, vou vir aqui, ó, buscar, que é o que eu quero que está escrito. Vou aumentar aí para um 26 essa letra. Pode ser mais ou menos assim. Ó. Até pode ser mais. Vou botar um 30 pixels. Deixa eu alinhar ela aqui com a logo, ó, e com a imagem. Ficou branquinha ali a imagem? Apareceu nossa régua? Soltei. Essa fonte aqui vai ter uma cor cinza.
vai ser um pouquinho mais clean, quase com o fundo, ó, até um pouquinho mais clara. Deixa eu pegar aqui o mais claro. E é isso aí que eu quero. Vou pegar agora aqui na Rectangle Tool, vou pegar a Rectangle Tool mesmo. Vou vir aqui pertinho, ó, e criar um quadradinho em um retângulo mais ou menos parecido com o tamanho da letra, que é para fazer o nosso botão. Vou botar ele mais ou menos aqui, e ele pode ter aí uns 80 de largura por uns 30 de altura. Vamos novamente puxar aqui para alinhar o meio da nossa letra. Ó. Quando você puxa, ele dá aquela linha rosa, é porque está no meio, está alinhado, tá? E ó, ele tem mais um alinhamento aqui, ó. É esse que eu quero. Vou soltar. Ok? A gente escreveu dentro lá o ir, ó. Até aqui é busca interna, né? Vamos fazer mais parecido, então? Busca interna, ok? Vou pegar agora esse botão, vou puxar um pouquinho mais para cá, então, e a gente pode deixar ele com 30 por 30, ó, que vai ser um botãozinho quadrado. Sempre que você for botar algum tipo de botão diferente, aplicar um background num input, é legal você deixar o botão bem quadradinho para estar fazendo esse input aí. Eu acho que fica mais bacana. Tá? Dentro do botão a gente vai escrever o ir. Vou pegar aqui na Pointer Tool, já está escrito lá dentro, vou trocar a cor da front para branco. E vou botar bem ao centro do nosso botãozinho. É mais ou menos isso o nosso sisteminha de busca, né? Abaixo disso, eu vou criar aqui ó, um quadro bem extravagante, bem grande, bem amplo, que é para fazer o nosso sistema. Vou vir aqui e vou pintar por enquanto a cor dele de cinza para a gente alinhar agora os elementos. Então aqui eu achei que ficou um tamanho legal, eu só vou puxar a letra um pouquinho para cá, para deixar bem alinhadinho ali ao quadro. Ó. Até eu vou vir com o mouse aqui com a setinha para o lado, até a gente deixar a letra alinhada, não o quadro da letra, tá? E sim a linha da letra. Até se você quiser para ajudar a alinhar, ó, puxa aqui uma régua e larga ali. Você não precisa largar as réguas. Sempre que você quiser alinhar alguma coisa bem alinhada aí para montar o layout, você pode puxar uma régua, alinhou, tira a régua. Então a gente já tem o nosso topo. Só que aqui ó, eu apliquei um efeito para dizer que é um formulário. Só que você não precisa criar esse efeito. Você vem aqui em Styles, clica na aba e ele vai te abrir várias opções. Então tem estilos de madeira que você pode deixar, tem aí estilos de textos criativos, tem os estilos legais que eu também acho massa, esses Dark Chrome Styles, para fazer botões, para fazer bars aí para navegação. Então tem vários estilos. O que a gente quer aqui ó, é o Form Input Styles, que são formulários de input. Ó. Ele cria um efeito de formulário dentro de qualquer layer que você criar com a Rectangle Tool. Até tem aqui o padrão do Windows, ó, bem interessante para você estar criando estilos e mostrando para o seu cliente. Tá? O que a gente vai usar é esse terceiro aqui. Pode ser até o quarto, não. Vamos ver aqui um mais bacana, esse aqui. Ó. Ok, então você vai ilustrando e isso aqui você pode usar, você pode fazer exatamente isso montando com o Taboless. Você vem aqui, pega esse elemento, abre um novo documento, salva só o elemento e usa como background do seu input, ok? Vai lá no formulário, no CSS e aplica esse background no seu input. Depois disso, a gente tem aqui embaixo o nosso floral e o nosso menuzinho com elementos apenas, ok? Então vamos lá. Eu vou primeiro, antes aqui, ó, demarcar a área, criando lá embaixo aquela borda que a gente tem. Essa borda vai ficar certinha, vou até criar ela maior aqui, ó. Ela tem que ter 800, está em 0 certinho, vou puxar para baixo e vou colar na imagem. Ó. Criou a linha rosa, está colado na imagem. Soltei. Ela vai ter 10 pixels de altura, então, e vai ter uma cor cinza, um pouco mais escura que isso. E é isso aí que eu quero. Ó. Se você vir aqui, está ali a linha do mesmo jeito, né? Então, e agora o floral. Vamos dar um Ctrl R aqui, pegar o nosso floral, jogar ele aqui dentro. Ó. E perceba que eu usei aqui elementos que ele se encaixe corretamente. Ó. Você não precisa nem cortar ele, porque ele não tem elemento interno. Então eu vou pegar ele, vim aqui no cantinho, a setinha ficou branca, a gente segura o Shift e diminui um pouquinho. E botamos aqui. Vamos diminuir um pouquinho mais para caber. Ó. É aí que eu quero o meu floral. Então a gente já tem quase tudo pronto. Só que olha só, a cor do fundo é mais escura que a cor do fundo do nosso floral, né? Como ele usa cores diferentes internamente, a gente pode cortar aqui. Ó. Pega aqui a Magic Wand Tool, vem aqui e dá um clique ó, e dá um delete. Então você já vai ter aí a sua imagem cortada e com o plano de fundo já fica igual, né? Aqui dentro não precisa cortar, porque ele dá o contraste com o floral, com o próprio floral, e se você ver, não consegue perceber a diferença de cores, né? E agora a gente só precisa criar o menu aqui do nosso topo, aqui é a página inicial, conheça a Karen e entre em contato. Vamos lá então primeiro criar os nossos textos, ó. Página inicial, vou pegar a Pointer Tool aqui, e ela se transforma em uma layer, né? Novamente peguei a ferramenta de texto,
conheça a Karen. Novamente, Pointer Tool se transforma em um elemento. A gente vem aqui novamente e a gente tem ainda o Fale Conosco, né? Então, Fale Conosco. Novamente, pegamos a Pointer Tool e temos todos os 3 elementos, então. Eu vou clicar no Shift aqui, ó, eu vou selecionar nossos 3 elementos. A gente está aqui, ó, na abinha com o Bold. Eu quero regular, para ficar mais fininho, né? Agora a gente faz assim, eu quero o Fale Conosco aqui, quero o Página Inicial aqui, ó. Já alinhamos aqui à direita e vou alinhar aqui. Vou selecionar os 3, Align e vou distribuir eles. Ó. Então ele fica certinho a distância entre um e outro. Para a gente fazer um alinhamento mais legal, ó, eu vou vir aqui alinhar com a logo. Então a gente tem nossos 3 menus, ó, beleza? E aqui dentro tem uma estrelinha. O que a gente faz para fazer essa estrelinha? Novamente selecionamos as ferramentas de vetores e vamos pegar aqui lá embaixo, ó, Star, a estrelinha. Vamos criar uma estrelinha mais ou menos do tamanho correto aqui. E agora a gente vai utilizar para girar ela a Scale Tool, que é essa ferramenta aqui em cima. Ó. Então vou vir aqui, cliquei e vou pegar aqui a Scale Tool. Vou vir aqui e vou dar uma pequena giradinha nela. E vamos dar uma mexida nela aqui para alinhar. Ó. Então a gente deixa alinhadinho com o texto, pode ser na parte de cima, separa um pouquinho. O que acontece aqui? A gente vai pintar a borda com a cor do fundo. Ó. Vou pegar aqui. E o fundo é transparente. Tá aí a nossa estrelinha. Agora a gente pega aqui, dá um Ctrl C, Ctrl V, puxa um pouquinho para o lado, pressiona o Shift e alinha acima do outro texto. Ó. Ctrl C, Ctrl V, puxa um pouquinho para o lado e alinha acima do terceiro texto. E tá aí, gente. Esse é o nosso topo do nosso site. Eu vou dar um Ctrl S aqui e vou salvar dentro da pasta Layouts como 02.